Olá, galera do segundo ano médio, sejam todos calorosamente muito bem-vindos. Eu estou falando com a galera do segundo ano médio, que inclui o aluninho, que inclui a aluninha, mas essa conversa também é carinhosamente compartilhada com o parceiro professor, com a parceira professora, porque esse itinerário formativo, essa pegada do novo ensino médio, como todo mundo já conseguiu se apropriar, ela prevê o protagonismo do aluno, trazer o aluno como produtor de conhecimento através da investigação, da coleta de dados, da pesquisa. E aí, como todos nós também já sabemos, o professor passa a ter um papel ainda mais estratégico, porque além de compreender aí o seu trabalho profissional na construção do conhecimento em parceria com os seus estudantes, ele precisa também ficar bem atento para orientar os trabalhos. E esses trabalhos que serão orientados, eles não se resumem aí aos procedimentos metodológicos, racionais e científicos na condução da pesquisa, na organização dos dados, na elaboração das conclusões. Mas ele também tem muito a ver, inclusive, com as relações interpessoais entre os estudantes, como toda a questão logística e organizacional de apresentar os trabalhos e, sobretudo, acima de tudo, talvez o maior desafio dessa geração docente em termos de hiperconexão da internet. Fazer com que os nossos alunos se sintam estimulados e animados com esse desafio. Por falar em desafio, vamos lá para o LED para ver o tema da nossa aula de hoje. A gente está trabalhando o componente 4, que é o trabalho, política e pensamento econômico. Nós já estamos na atividade integrada número 3, caminhando aqui no decorrer do semestre. E, especificamente, a gente vai falar da legislação do trabalho, e essa é a etapa primeira desse processo. Nós teremos 2 encontros falando sobre legislação do trabalho. Esse componente faz parte do aprofundamento hashtag quem divide e multiplica, e a unidade curricular, aquela que nós já comentamos, tem a pretensão aí de humanizar os números, de humanizar as estatísticas. Os números também importam. Eu sou o professor Alcides Guerreiro e a gente vai trocar uma ideia a partir, então, dessas nomenclaturas. Me interessa bastante também falar sobre a habilidade e o objetivo, nesse bate-bola que tem tudo a ver com o professor. A habilidade geral básica do segundo ano médio, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas, diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços urbanos e rurais, e tudo isso contextualizado. Volta aqui para mim rapidinho. Quando a gente fala diferentes formas de trabalho, a gente está dizendo aqui que algumas coisas são cumulativas. Não é porque existe um novo modelo, e esse novo modelo muito construído simultaneamente pelas apreensões tecnológicas, conforme a própria habilidade descreve, mas principalmente por vontades políticas. Isso é super importante a gente pontuar. Muitas vezes na história, às vezes dá a impressão que determinados fenômenos acontecem
quase como uma espécie de demanda natural da sociedade, mas que por trás disso, que eu vou colocar aqui, entre aspas, vou frisar com os meus dedinhos, entre aspas, de naturalidade, na realidade, quando a gente faz um estudo científico, a gente percebe que isso está muito fortemente relacionado a vontades políticas, porque são essas vontades políticas que vão definir as relações sociais entre essas formas de trabalho e as demandas que as pessoas têm nessa relação direta com a produtividade. E a gente não pode esquecer, falando nessas questões de modelo de trabalho, inclusive a gente vai abordar isso de uma forma mais específica e detalhada num próximo encontro. A gente tem o modelo artesanal. O modelo artesanal, ele não deixou de existir, mas ele, de alguma forma, vai ser incorporado depois e vai ser ressignificado através das oficinas manufatureiras. Artesanato e oficinas manufatureiras não se apagam, não deixam de existir, mas ao longo do final do século XIX, aliás, do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter aí a fundamentação do modelo fabril. Ah, mas esse nome tem a ver com fábrica? Tem. A gente vai ver isso especificamente no próximo encontro. Esse modelo fabril, ele vai vigorar por todo o século XIX, por todo o século XX, e em virtude daquilo que a gente já comentou, dessas transformações tecnológicas, esse modelo fabril, em virtude principalmente da superconexão e o grande diferencial, você, aluninho, vai assistir de camarote, que é a chegada do 5G. A tecnologia do 5G vai promover uma profunda, uma intensa mudança nesse modelo chamado fabril. Mas isso também é tema de uma próxima aula. Mas eu precisei frisar isso, porque você, aluninho que está me ouvindo, quando você for para o mercado de trabalho, quando você for para a sua carreira acadêmica e profissional, você vai estar mais perto e mais inserido ainda desse modelo colocado a partir das diretrizes do 5G, que são diretrizes muito relacionadas à robótica, à automação e ao trabalho remoto. Mas vamos pontuar a nossa aula. Olha o que a gente estava falando aqui. A gente está falando de leis trabalhistas agora. Por quê? Gente, volta para mim de novo. Nós temos aqui a potencialidade de um conflito. Eu não estou dizendo que esse conflito vai iminentemente acontecer. O que eu estou querendo dizer é que nas relações de trabalho há uma forte potencialidade de conflito. E por que tem esse potencial de conflito, professor? Porque o capitalismo, que também vai ser um objeto de detalhamento um pouco maior num próximo encontro, ele sobrevive, né? Como que eu posso dizer? Ele tem aí algumas estruturas que são fundamentais para erguer e para manter esse sistema. Uma delas é a exploração do trabalho. O capitalista, também chamado de patrão, ele explora o trabalho, na medida que ele fica com parte da riqueza que é produzida pelo trabalhador. Outro alicerce desse sistema é uma sociedade de consumo, porque aí todo mundo que vive de salário ou que vive de renda do capital compra serviços, compra produtos, compra bens, compra experiências, de modo que esse processo retroalimenta todo aí o rol, todo a espiral do sistema,
Então nunca se esqueçam isso. A gente tem do lado capital e trabalho, do outro uma sociedade de consumo que cada vez mais gasta a sua renda na compra de produtos e serviços que são ofertados nessa dinâmica que eu descrevi. Agora, aonde a gente vai chegar na potencialidade do conflito? Ora, se de um lado, para o patrão melhorar o seu ganho, ele tem que explorar o capital, do outro lado, explorar o capital não, explorar o trabalhador, do outro lado, há o trabalhador que vai colocar resistência a essa exploração e vai depender de uma melhoria da sua renda para ter uma participação de melhor qualidade na sociedade de consumo. Está desenhado aí um conflito, que a gente pode até deixar um pouco mais fácil nesse resumo. O patrão precisa explorar o trabalho, mas o trabalho precisa de uma renda melhor para sobreviver. E você tem aí a potencialidade de um conflito. Para complicar as coisas, a potencialidade desse conflito, durante o século XIX, olha bem que eu estou pontuando aqui, hein? Durante o século XIX e durante o século XX, onde praticamente todo o trabalho era presencial. Lá na frente a gente vai estudar que na quarta revolução industrial que está se desenhando, o trabalho também pode ser totalmente automatizado e remoto. Mas por enquanto, estamos no século XIX e no século XX, onde o trabalho é presencial. O que significa isso, prof? Que eu tenho que juntar todas essas pessoas no mesmo espaço. Sendo ela uma empresa, sendo ela uma fábrica, sendo ela principalmente uma cidade. E aí eu vou juntar pessoas com potencial de conflito. Porque eu vou juntar de um lado alguém que explora o trabalho e alguém que quer uma renda melhor no trabalho para ter uma qualidade de vida melhor. Só que eu não vou juntar apenas patrão e trabalhador. Eu vou juntar centenas de milhares de trabalhadores e num número infinitamente mais reduzido de patrão. E tudo isso espacialmente vai estar alocado numa cidade. Aonde você quer chegar? O professor que está me acompanhando aqui já pegou a charada. Esse sistema, ele tem tudo para ser um barril de pólvora, se ele não for bem mediado. Vocês devem estar percebendo, né? Então, vamos lembrar aqui alguns comentários que eu já fiz quando eu flertei com a sociologia. Uma das questões que faz com que nós não sejamos selvagens é a ideia dos conflitos serem mediados por instituições. Professor, o que acontece se não há a instituição entre eu e o conflito? Vamos resumir aqui, falar de igual para igual? Você vai para a porradaria. De repente, você tem um conflito, ou seja, com alguém da família, ou seja, com uma pessoa no trânsito, ou seja, com alguém no trabalho. Se você querer resolver isso, a chamada justiça, entre aspas, com as próprias mãos, a possibilidade disso descambar para violência e para agressividade é infinitamente grande. Por isso, faz parte do nosso processo civilizatório. Se você tem treta com algo, contrate um advogado e faça com que um departamento judicial, um juiz, um magistrado, uma promotoria faça a mediação desse conflito. Porque, se não acontecer isso, já falei, a chance de uma vendetta e de algo agressivo, violento, é muito alto. E numa perspectiva dessa, você tem muito mais perdedores do que ganhadores, você tem a lei do mais forte, e tudo isso piora ainda mais
Se isso, em vez de acontecer com uma pessoa ou com outra, acontece com a sociedade inteira. Imagina a sociedade inteira querendo resolver seus conflitos na base da porradaria. Você não tem mais civilização. Portanto, uma das bases fundamentais da manutenção do processo civilizatório são as instituições. E olha aqui atrás de mim. As instituições, elas são mantidas com leis, com regras. Quanto mais democrático for o Estado de Direito, mais essas leis e mais essas regras serão inclusivas, contemplando uma diversidade cada vez maior de sujeitos sociais que convivem no mesmo tempo e no mesmo espaço e podem apostar. Terão conflitos o tempo todo. Vamos voltar aqui para o LED. Olha lá o que são leis trabalhistas. Depois de fazer esse adendo todo, são leis que normatizam institucionalmente a relação entre patrões e empregados. Fatalmente eles terão conflitos, nós já vimos isso, tá? O potencial de conflito deles é quase que determinante, é quase que fatal. Mas para que não haja a perca do processo civilizatório, conforme aqui, até exaustivamente eu já falei, nós temos essas leis que vão mediar esses fenômenos. E a gente, antes de mais nada, a gente precisa também aqui deixar mais conceituado ainda a diferença entre patrão, o famoso capitalista, e o empregado, o funcionário, o colaborador, seja qual nome você quer dar. Olha lá, os patrões que tá em roxinho são proprietários dos recursos que são usados para a produção e, o mais importante de tudo, contratam a mão de obra. Os empregados vendem sua força de trabalho, que é arbitrada por tempo ou produtividade. Isso aqui também é super importante, viu, galera? Cola em mim junto com o LED aqui. Deixa eu flertar com o LED. Olha aqui, ó. Quando você contrata um funcionário, o teu parâmetro de contratação é o tempo. Não estou dizendo que é o único, mas majoritariamente nessas relações contratuais é o tempo. Você contrata alguém por tempo. Só que esse tempo, ele tem que corresponder a uma previsão de produtividade. Porque senão o sujeito pode pensar o seguinte: eu ganho por tempo, se eu ficar lá o tempo todo sem fazer nada, eu ganho por tempo mesmo. Amigo, se você ficar contratado por tempo, mas não produzir aquele mínimo que se prevê num planejamento organizacional, você é demitido, tá? Eu até posso adiantar para você algo interessante, porque a gente vai estabelecer no próximo slide. Na primeira e na segunda Revolução Industrial, acreditava-se principalmente. Vê a matemática dos caras. Você vai sacar que ela é fácil. Se eu ganho explorando o trabalho pelo tempo, quanto mais eu aumentar a jornada de trabalho, mais eu exploro o meu trabalhador. Vocês entenderam a jogada? Então, se eu contratar ele por 6 horas, eu vou explorar 6 horas da mão de obra de trabalho dele. Se eu colocar 12, nossa, no mesmo dia eu exploro o dobro. E esse é um fator determinante, inclusive, na perspectiva das relações de conflito entre capital e trabalho, principalmente na primeira e na segunda Revolução Industrial. E já vou te dar um spoiler! Nesse período aqui, aonde em vez de exploração, eu tenho super exploração, que está ligada à primeira e à Revolução Industrial, as jornadas de trabalho chegavam até 16 horas. Fácil. Professor, agora fiquei com uma dúvida.
Você falou superexploração. Todo trabalho mediado por contrato entre patrão e funcionário tem exploração. Tem, claro. Superexploração é quando você, mediante as condições do trabalho, não consegue reunir, através da estrutura física e mental, condições de se reestabelecer para uma nova jornada de trabalho. Então, quando o seu trabalho implica numa grave consequência patológica, sendo ela física, sendo ela psíquica, sendo ela, vamos usar a palavrinha mais convencional, desumana, aí você está partindo por uma superexploração. E olha, como se acreditava por muito tempo que quanto mais eu explorava, eu, patrão, mais eu ganhava, eu ia superexplorar. E para piorar tudo isso, olha lá no LED, nessa época não existiam leis trabalhistas. Vamos ver então como que aconteceu essa questão evolutiva, né? Vamos passar aqui para o próximo LED. Muito bem. Gente, fazendo uma digressão histórica, a gente começa a perceber que as leis trabalhistas iniciam a sua jornada civilizatória, iniciam a sua jornada para humanizar as relações do sistema capitalista, logo depois que o próprio sistema foi criado. Gente, o capitalismo é muito mais novo do que vocês imaginam. Vou aqui um momento cabeção sem musiquinha. Momento cabeção sem musiquinha. A palavra capitalismo ela é do século XIX, ela tem cerca de 150 anos. Ela é muito recente. E logo depois que o tal capitalismo foi criado, pouquíssimo tempo depois, já vai ser criada a palavra socialismo, que é para justamente contrapor, a partir de um novo modelo, que contemple muito mais as demandas sociais criadas pela tragédia da superexploração capitalista. Vamos lá para o LED. Então vocês estão vendo, as leis trabalhistas, primeiro, é um fenômeno urbano. Por que é um fenômeno urbano, professor? É um fenômeno urbano porque nessa época as cidades se convertem em cidades industriais. As fábricas, aquilo que vai determinar o principal traço do modelo produtivo da primeira, da segunda e até da terceira revolução industrial, são concentradas em ambientes urbanos. Por que ambiente urbano, professor? Porque é na cidade que você tem a infraestrutura necessária para essas fábricas operarem. Eu falo aí de energia, eu falo de acesso à matéria-prima, eu falo de escoamento da produção para atender um mercado consumidor, e é nesse circuito, é nessa órbita que vai se concentrar a classe operária. Olha bem o que eu estou dizendo, classe operária. Agora, esse fenômeno social se configura, se compreende como uma classe, tá? Fabril, porque o modelo vai ser a fábrica. O sujeito que trabalha na fábrica, ele recebe no século XIX, parte do século XX, o nome de operário. É nessa transição que começam a surgir aí as necessidades das primeiras leis trabalhistas. E o aluno já percebeu, porque eu falei, e vou frisar de novo, é uma reação da classe operária à superexploração. Antes de você iniciar essa escalada de mediação, os conflitos que existiam eram violentos, eram greves que terminavam com o espancamento de trabalhadores feitos pelas polícias da época. Era tratado de forma militar extremamente agressiva, ou trabalhadores que invadiam fábricas e destruíam os equipamentos como forma de protesto. Então passa a ser uma necessidade das elites
até para poder abafar e tirar dos operários um possível potencial revolucionário, criar canais de mediação entre patrão e entre trabalhador. Vamos aqui passar para o Brasil para a gente trazer uns dados para vocês aqui. Durante o Império, não faz muito sentido a gente falar sobre essa questão operária, porque o Brasil nem industrializado era. Tinha uma berrebinha, algumas pequenas fabriquetas que nem poderiam se constituir aí num nascedouro de classe operária. No entanto, na final do XIX, principalmente início do século XX, o Brasil finalmente começa a construir sua classe operária. E é justamente nesse período que nós temos um golpe militar que derruba o Império. Vou repetir, é um golpe militar feito em 1889, que derruba Dom Pedro II e instaura, ou como dizem muitas obras oficiais, se proclama a República. Portanto, a gente começa a nossa investigação sobre essa questão das leis trabalhistas a partir do período republicano brasileiro. Olha lá, vamos ver a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Estabelece a livre relação entre patrões e empregados. Vocês vão ver na prática, principalmente nas próximas aulas, que esse modelo é extremamente nocivo para o trabalhador, porque o trabalhador não tem os meios de produção e depende do patrão para a sua subsistência. Então, como que você vai ter uma livre relação aonde alguém político, econômico e socialmente detém muito mais poder? E nós temos aqui uma outra questão, que são os dispositivos extras que passam pouco a pouco impedir o trabalho infantil. Nossa, professor, as crianças eram as operárias nessa primeira e nessa segunda Revolução Industrial? Sim, a partir dos 6 anos. E para deixar a coisa mais trágica, boa parte dos acidentes que aconteciam nas máquinas envolviam crianças, porque cognitivamente elas não estavam preparadas para aquele nível de superexploração e ficarem expostas a condições de trabalho tão predatórias e tão perigosas. Vamos voltar para o LED. É só a partir da Constituição de 1934 que a gente começa a perceber uma mediação trabalhista que vai se deslocando também para os interesses dos operários. Olha lá, ela proíbe salários determinados por gênero. Nossa, professor, na época a lei dizia, ou melhor dizendo, a lei não arbitrava nada, a mulher poderia receber menos? Sim, mulheres e crianças normalmente recebiam até metade de um pagamento de um salário para um homem, tá? Ela proíbe por questão de idade, estado civil, o maior ganho de todos para a época. Uma jornada de trabalho na casa de 8 horas por dia, algo que se mantém padrão até hoje. A instituição de um salário mínimo, ou seja, você não pode pagar algo que aviulte a dignidade do trabalhador, e pela primeira vez também aparecem aqui mediações que falam do repouso e de férias remuneradas. Na próxima aula, eu vou abri-la contextualizando por que 34 houve essa mudança, tá? E aí o nosso papo vai ficar centrado bastante nisso. Eu deixo aqui como sugestão uma roda de conversa, perguntando para os estudantes se ele acredita que as relações entre patrões e funcionários devem ser livres, algo que muitas vezes aparece como propaganda midiática, ou se deve continuar reguladas pelo Estado. Avaliem a aula. De coração eu queria agradecer a todos. Estou ansioso para o próximo encontro. Beijo para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Valeu!